Oiê, eu sou a Lu Panitius e o tema deste vídeo é a batalha de zíper. De um lado, o zíper comum, do outro, o zíper de metro. Vamos ver quem vai ganhar? Quando eu comecei a costurar, o zíper que eu mais conhecia era esse aqui, o zíper comum, porque ele é o mais usado na confecção de roupas e eu aprendi a costurar num curso de corte e costura. Conforme eu fui entrando no mundo do artesanato e conhecendo mais os aviamentos, eu descobri o zíper de metro. Então agora eu vou fazer a batalha entre os dois tipos de zíper, pensando nos tópicos que eu acho que eles mais se diferenciam. Item número 1, estoque. Se você trabalha com o zíper comum, você tem que ter em cada cor uma quantidade em cada medida. Então vou dar um exemplo. Se você trabalha com branco, preto, bege, rosa, azul e vermelho, você tem que ter em uma quantidade de zíper de 20 centímetros, de 40, de 60, 80 centímetros, isso em cada cor. Pensa como isso vai funcionar no estoque. Para ter toda essa gama de medidas, de quantidade e de cores, você vai ter que montar um estoque grande, então você vai precisar de dinheiro para investir nesse estoque. Outra coisa também é que para guardar esse zíper comum, como ele tem diferentes medidas, você não consegue guardar tudo muito junto. Você vai precisar de um espaço ou com divisórias para poder separar, ou então como naqueles mostruários de armarinhos onde o zíper fica pendurado. Então para isso você vai precisar de espaço. Já com o zíper de metro, você não precisa pensar muito na logística do estoque, ficar pensando em medidas de zíper, que tipo de encomenda que você normalmente tem, muito menos tentar prever o que o cliente vai encomendar. Você compra uma quantidade de zíper naquela determinada cor que você acha que você vai usar ou que você tenha dinheiro para comprar e vai cortando a medida que você precisa. E é muito mais fácil de guardar o zíper de metro. Como tem uma quantidade maior, ele está mais comprido, você consegue enrolar e empilhar as diferentes cores de zíper. Então, no quesito estoque, 1-0 para o zíper de metro. O próximo quesito é costura. É muito mais fácil costurar um zíper quando não tem um cursor no meio. Quando você vai costurar um zíper que tem cursor no meio, o que você tem que fazer? Você vem costurando até um determinado ponto que está próximo do cursor, você levanta a sapatilha da máquina, puxa o cursor para a área que você já costurou, abaixa a sapatilha da máquina e continua costurando. Quando você não tem o cursor no meio, você pode fazer uma costura de fora a fora, não precisa parar a máquina. Outra facilidade do zíper de metro é exatamente a possibilidade de abrir completamente o zíper separando as duas partes. Isso em alguns momentos facilita muito a costura e o pesponto. Fora que tem algumas peças que você só consegue fazer com o zíper de metro. É o caso de alguns modelos de bolsa forrada que você costura no avesso e vira para o direito, e só é possível desvirar para o direito porque o zíper está totalmente aberto, não tem nenhum lado fechado, como é o caso do zíper comum. Então, no quesito costura, 2-0 para o zíper de metro. O próximo tópico é compra. É muito mais fácil comprar o zíper comum. Eu comprava até em papelaria. Já o zíper de metro é bem difícil de achar em loja física. Na minha região é bem difícil de achar. E aí não tem jeito, eu acabo comprando em loja virtual. Então, ponto para o zíper comum, 2-1. O próximo item é beleza. E eu acho que o zíper comum e o zíper de metro têm belezas opostas. O zíper comum é muito discreto, muito harmônico, porque o cursor e o zíper são da mesma cor, normalmente o cursor é pequeno. Então, quem usa o zíper comum quer que o zíper fique ali escondidinho, que não chame atenção. Já o zíper de metro tem
uma possibilidade que eu acho incrível, que é de colocar cursores diferentes. Hoje em dia no mercado nós temos cursores bem bacanas, bem diferenciados, que vão dar um charme para a peça, vão ajudar no layout da peça. Na minha opinião, ele eleva o padrão da peça. E para mim, essa possibilidade é imbatível. Então, ponto para o zíper de metro. O próximo tópico é dificuldade. Fora o que eu já falei lá no item costura, o zíper comum tem algumas dificuldadezinhas, mas todas são contornáveis. Já o zíper de metro tem uma dificuldade que as artesãs aí já sabem o que eu vou falar, que muitas vezes é o terror da galera. A grande dificuldade do zíper de metro é a colocação do cursor. Mas calma, eu ainda não vou dar ponto para o zíper comum. Eu vou contar a minha história com o zíper de metro para você entender qual que vai ser o meu voto lá no final dessa história. Então tava eu lá no meu início, querendo conhecer o zíper de metro, procurei para comprar, achei, comprei e voltei empolgadíssima para fazer um estojo. Eu queria fazer um estojo lindo, um estojo diferente, colocando um cursor diferente. Tava tudo perfeito, até chegar a hora de colocar o cursor. Eu tentei colocar, o cursor não entrou, entortou o dentinho e eu tive que cortar a ponta do zíper. Tentei de novo, o cursor não entrou, entortou o dentinho e eu tive que cortar. Isso várias vezes, tantas vezes que o que eu tinha deixado de folga de zíper não foi suficiente e eu comecei a cortar partes da peça. E aí, o que era para ser um estojo acabou virando um porta-absorvente. Porque, né, o zíper tava ali costurado, eu não queria descosturar o zíper e aí fui cortando porque eu achei, vai dar. Não deu e eu tive que readaptar minha peça. E eu via professoras dando aulas na internet ou na televisão mesmo, ensinando e falando sobre o zíper de metro. E elas falavam assim: gente, não tem segredo, não é difícil, é só uma questão de jeito e paciência. Tá, não tava dando certo, não tava funcionando. Então, ou eu não tinha jeito, ou não tinha paciência. Ou os dois, talvez. E eu queria muito aprender a colocar o cursor da forma mais prática possível. Eu via gente falando de você pedir ajuda e que uma pessoa segura e você encaixa o cursor, ou de usar instrumentos que facilitam na hora de encaixar. Eu não queria nada disso. Eu não queria precisar de ajuda de outra pessoa, porque no meu ateliê, no dia a dia, isso não ia ser possível, ou de ter que comprar ou fazer algum instrumento. Eu queria da forma mais prática e independente possível. Eu queria exatamente o que eu via nesses tutoriais ou nessas aulas, que a professora ia lá e colocava o cursor, assim, pra mim aquilo ali era mágica. E aí, artesã nerd que sou, fui lá no Google para ver se me ajudava nesse momento de desespero e descobri que as marcas de melhor qualidade que a gente pode comprar, a YKK e a Coats Corrente. Eu não consegui achar nenhuma dessas marcas em loja física na minha região, então eu tive que comprar em loja virtual. E é uma delícia, né? Aquele momento que a gente termina de fazer a compra, começa a rastrear a nossa encomenda, a gente tenta ver se tá chegando, onde que ela tá. Assim como quando a gente despacha uma encomenda para um cliente, que a gente fica acompanhando para ver se tá indo direito, se chegou direitinho, quando a gente compra também é a mesma coisa, a gente fica ansioso para receber a encomenda em casa. Bom, aí chegou uma encomenda, abri a caixa, aproveitei para comprar o zíper das duas marcas para conhecer.
E aí, neste exato momento deste vídeo, eu tenho uma excelente notícia para dar para você que está sofrendo com o cursor do zíper. Presta muita atenção. Pode ser que o problema não seja você. Pode ser que o problema seja a qualidade de zíper que você comprou. O primeiro zíper que eu tinha lá comprado no começo, eu não sei que marca que é. Eu tinha comprado numa loja que basicamente só vendia zíper de metro, mas não sei que marca que é, então vou chamar de marca A. E a diferença de qualidade da marca A para YKK e couro corrente é enorme. Eu vou mostrar, ó. Esse aqui é o zíper da marca A. A lateral dela aqui, ó, é muito mole. Olha aqui, ó. A lateral do zíper, ela deforma, ela é mole. Ela não dá estrutura no zíper. Ó, eu tô puxando de um lado, tô puxando de outro. E ela deforma, ela é mole, ela estica. Então, como ela não é estruturada, quando você tenta colocar o cursor, ela fica mole, ela não dá uma resistência para você ir contra e empurrar o cursor. Fora que quando você tá costurando, sempre dá uma barriguinha, ela dá uma esticadinha, e aí dá aquele problema, porque você costura a peça pela posição que a gente coloca na máquina, você costura de um lado num sentido e o outro no outro sentido. Então, como ele é mole, ele dá aquela esticada e aí acontece da peça, na hora que você fecha o zíper, dela ficar torta. Já com o zíper, esse aqui é o YKK. Olha, eu tô puxando dos dois lados, ele até estica um pouco, mas é diferente. Ele dá uma estrutura e uma resistência. Eu acho até que ele é mais fácil de costurar porque a sapatilha da máquina não escorrega tanto nesse zíper. Agora eu vou mostrar o zíper da Coats. Esse é o zíper da Coats. Se eu puxar de um lado, olha, tá vendo que ele tem uma resistência muito maior. Tô puxando de um lado para cima, do outro lado para baixo. E ele não estica, ele não deforma. Esse da Coats é o que eu mais gosto de trabalhar. E ele dá uma resistência. A hora que você vem contra uma força, empurrando o cursor aqui, ele dá uma resistência e você consegue encaixar perfeitamente. Olha aqui a diferença, ó, da marca A, da YKK e da Coats corrente. Olha como essa daqui é mole. Se você vem tentando enfiar o cursor aqui, ó, ela não dá resistência. Se você vem aqui, ó, ela já dá uma resistência maior. E o da Coats é a que mais dá resistência, na minha opinião. Fora a qualidade dos dentinhos. Do zíper da marca A, qualquer tentativa que eu fazia de encaixar o cursor já estragava o dentinho, eu precisava cortar. Já do zíper da marca YKK e Coats corrente, o dentinho é muito mais resistente e, como ele é mais fácil de encaixar, você não vai ficar fazendo muitas tentativas, você praticamente encaixa de primeira, então o risco de quebrar o dentinho é muito menor. Agora eu vou mostrar a técnica que eu aprendi e que eu uso até hoje para colocar o cursor no zíper. Eu abro um pedacinho do zíper, corto um pedaço dos dentinhos de um dos lados do zíper. Mas Lu, por que você não corta reto aqui? Porque essa parte aqui vai ser muito importante para eu segurar os dois lados do zíper e me dar o contraponto para eu empurrar o cursor.
Então, eu começo encaixando o cursor à frente do cursor, que é esse lado mais arredondado. Não o lado reto, o lado arredondado. Pelo lado maior, que eu não cortei. E vou até mais ou menos o lado. Vou até mais ou menos perto do dentinho que eu cortei do outro lado. Encaixo. E aí, é nesse momento que eu vou segurar aqui o zíper na parte de trás e empurrar o cursor. A qualidade do zíper, neste momento, na hora de empurrar o cursor, que faz toda a diferença. Se a gente pega um zíper estruturado como esse, você viu que é fácil de seguir com o cursor. Mas se é um tecido mole, que na hora que você empurra, o tecido estica junto, fica muito mais difícil na hora de colocar. E pode ver, ó, que não estragou o dentinho, onde eu coloquei aqui, onde eu coloquei aqui. Por isso que eu tô falando que a qualidade faz toda a diferença na hora de colocar o cursor, na hora de você vender os seus produtos. É muito importante a qualidade do zíper. A gente não sabe como o cliente vai fazer o uso daquela peça, do zíper. A gente não sabe se ele vai segurar a peça pelo zíper. A gente não sabe se ele vai colocar muita coisa na peça e forçar para fechar, forçar o zíper. Então, todos os aviamentos têm que ser de qualidade. E eu falei todo esse blá 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 para justificar que, apesar de toda essa dificuldade, eu ainda dou o meu voto para o zíper de metro, porque depois que a gente aprende, a gente insiste, é só amor, é só alegria. Então, o grande ganhador da batalha é o zíper de metro. Mas eu não vou dizer aqui que é fácil, porque eu penei um pouquinho no começo. O importante é não desistir. O melhor de tudo é quando a gente perde o medo, que a gente até nem lembra que sofreu tanto, que tinha tanto medo de zíper de metro, de cursor. Quando chega esse ponto, quem ganha a batalha é a artesã que não desiste nunca. Deixa aqui nos comentários qual é a sua história com zíper de metro. Eu vou amar conhecer a sua história. Esse é o meu primeiro vídeo e eu quero voltar com muitos outros temas. Então não se esqueça de se inscrever, curta, comente, compartilhe com os amigos. Tomara que este vídeo chegue para aquela artesã que está sofrendo com o cursor de zíper de metro, ou para aquela que já chegou naquele ponto que esqueceu, então ela vai lembrar de tudo que ela já passou, ou então para aquela que nunca sofreu, que aprendeu de cara e que não entende por que a gente reclama tanto, por que a gente sofre tanto. Obrigada por assistir até o final, beijocas e até o próximo vídeo.